Alguns segredos são tão pesados que carregamos por toda a vida. Eu guardei o meu por 50 anos, até que chegou a hora de contar. O que aprendi? Que a vida, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre tem algo a nos ensinar. E quem sabe minha história possa tocar o seu coração. Se você também acredita que cada momento, até os mais difíceis, tem algo a nos ensinar, não se esqueça de se inscrever no canal. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo. Quero saber onde minha história está chegando e espero que ela possa tocar seu coração, assim como me tocou contar. Agora vamos à história. Meu nome é Dona Lourdes, tenho 80 anos e morei minha vida toda em um lugar chamado Itapecerica, Minas Gerais. Sempre fui mulher de poucas palavras, mas hoje, depois de tantos anos, sinto que preciso falar. Antes de partir, não posso levar esse segredo comigo. Durante 50 anos carreguei essa verdade dentro do peito. Uma verdade que, se fosse revelada antes, poderia ter mudado o destino de muita gente. Tudo começou no ano de 1968, quando eu ainda era jovem e cheia de sonhos. Naquela época, minha família era simples. Vivíamos numa casinha humilde de pau a pique, rodeada por cafezais. Meu pai, seu Geraldo, era um homem duro, daqueles que falavam pouco e trabalhavam muito. Minha mãe, Dona Carmen, sempre fazia o que podia para manter a casa em ordem. Eu tinha 2 irmãos, Zé Antônio, o mais velho, e Francisco, que a gente chamava de Chico. Naquele tempo, Itapecerica era uma cidade pacata, onde todo mundo se conhecia. As ruas de paralelepípedo viviam cheias de crianças brincando de roda, e a pracinha da igreja de São Bento era o ponto de encontro de todo mundo aos domingos. Eu trabalhava na venda do Seu Damião, um mercadinho pequeno onde vendíamos de tudo, desde sabão Minerva até biscoito de polvilho caseiro. Foi lá que eu conheci João Batista, um homem de olhos castanhos e sorriso fácil, que mudou minha vida para sempre. João não era daqui. Ele tinha vindo de Belo Horizonte atrás de trabalho. Dizia que queria juntar dinheiro para abrir um negócio próprio. Desde o primeiro dia que entrou na venda, senti algo diferente. Ele sempre comprava a mesma coisa: um guaraná caçulinha e um pedaço de queijo Minas. E toda vez que pegava o troco, olhava nos meus olhos e sorria. Eu sabia que ele escondia alguma coisa, mas naquela época não dei muita importância. Meu pai nunca gostou do João. Dizia que ele não era homem de confiança, que tinha um jeito metido a sabido. Mas meu coração não ouvia conselhos. Nos encontramos escondidos algumas vezes, na beira do Rio Pará, onde a gente sentava nas pedras e falava de tudo. João falava que queria me levar embora, que eu merecia mais do que aquela vidinha simples. E eu queria acreditar nele. Mas então, algo estranho aconteceu. Certa noite acordei com vozes sussurradas no quintal de casa. Olhei pela fresta da janela e vi meu pai conversando com um homem de terno escuro, alguém que eu nunca tinha visto antes. Meu pai segurava um envelope grosso e o homem lhe entregava algo em troca. Fiquei paralisada, sem saber o que pensar. O que eles estavam tramando? No dia seguinte, quando perguntei ao meu pai sobre aquilo, ele apenas me olhou sério e disse: "Tem coisa que é melhor você não saber, Lourdes." Foi a primeira vez que senti um calafrio percorrer minha espinha. Algo estava acontecendo, algo grande, e eu ainda não fazia ideia de que aquele momento mudaria minha vida para sempre. E foi assim que tudo começou. Um segredo que meu pai queria esconder, um homem misterioso que apareceu na calada da noite, e um amor proibido que parecia bonito demais para ser verdade. Eu ainda não sabia, mas o que eu descobrisse nos dias seguintes iria me assombrar pelo resto da vida. Aquela noite foi longa. Virei de um lado para o outro na cama, tentando entender o que tinha visto. Meu pai, seu Geraldo, nunca foi homem de segredos.
e aquilo me incomodava mais do que eu queria admitir. O envelope grosso, o homem estranho. Algo não estava certo. No dia seguinte, a casa parecia diferente, como se um peso invisível tivesse se instalado ali. Minha mãe, Dona Carmen, estava mais calada do que de costume. Na venda do seu Damião, minha cabeça não parava. Enquanto pesava café para Dona Ivone, vi João Batista encostado no balcão, me olhando com aqueles olhos castanhos que pareciam querer ler minha alma. Ele percebeu que eu estava inquieta e esperou até que a venda esvaziasse. Que foi, Lourdes? Cê tá com cara de quem viu assombração. Quase contei tudo ali mesmo, mas algo me segurou. Eu não podia falar nada. Ainda não. Decidi que ia descobrir o que estava acontecendo. Naquela noite, esperei todos dormirem e fui até o quintal. O chão ainda tinha marcas de pegadas recentes. Meu coração batia forte enquanto seguia os rastros até perto do galinheiro. Foi ali que vi, meio escondido na terra, um pedaço de papel branco sujo de barro. Peguei com as mãos trêmulas e, sob a luz fraca da lua, li as palavras que mudariam minha vida. Contrato de compra e venda. Meu peito apertou. O que diabos meu pai estava vendendo? Nossa casa? A terra onde plantávamos? Tentei entender os detalhes no papel, mas as palavras eram difíceis, cheias de termos que eu nunca tinha visto antes. O nome do comprador estava ali, escrito com letras firmes. Joaquim Almeida. Nunca ouvi falar desse homem. A única coisa que sabia era que, seja lá o que meu pai tivesse feito, envolvia dinheiro. E muito dinheiro. No dia seguinte, sentei à mesa do café e encarei meu pai. O que o senhor andou negociando, pai? A colher dele parou no meio do café. Seus olhos frios se voltaram para mim e ele demorou a responder. Isso não é assunto para moça, Lourdes. Vá cuidar da sua vida. Meu coração disparou. Nunca tive coragem de enfrentar meu pai, mas ali, algo dentro de mim gritava que eu precisava insistir. Pai, o senhor vendeu o quê? Fala a verdade. Meu pai bateu a mão na mesa fazendo o prato tremer. Chega dessa conversa, você não precisa saber de nada. Minha mãe abaixou os olhos, apertando o avental nas mãos. Mas foi Chico, meu irmão mais novo, quem quebrou o silêncio. Lourdes, cala a boca! Ele sussurrou, a voz tremendo. Foi nesse momento que eu soube. Meu pai estava escondendo algo grande. E minha família toda sabia, menos eu. Não consegui comer mais nada. Saí de casa com o estômago revirado e fui direto encontrar João Batista. Quando contei para ele, seus olhos escureceram. Isso não tá certo, Lourdes. Seu Geraldo pode ter se metido com gente perigosa. Pela primeira vez, o medo tomou conta de mim. João segurou minhas mãos. A gente precisa descobrir o que está acontecendo e eu vou te ajudar. Era a primeira vez que eu sentia que não estava sozinha. Naquela noite, enquanto todo mundo dormia, me esgueirei pelo quintal mais uma vez. Mas dessa vez não estava sozinha. João estava ali, escondido atrás do curral. Vamos procurar mais pistas, ele sussurrou. No silêncio da madrugada, escutamos passos se aproximando. Alguém estava vindo. Meu coração quase saiu pela boca. João segurou meu braço e eu prendi a respiração. Seja lá quem fosse, estava vindo direto para onde estávamos. Fiquei paralisada. Os passos ficavam mais próximos. O barulho das folhas secas se esmagando debaixo dos pés me fez prender a respiração. João Batista me puxou para trás do curral e fez sinal para ficarmos quietos. Meu coração batia tão forte que parecia que iam ouvir. Então, uma sombra surgiu. Era um homem alto, de chapéu de palha e jaqueta surrada. Ele carregava um saco e andava devagar, olhando ao redor como se procurasse algo. João apertou meu braço como se dissesse para não fazer nenhum movimento. O homem parou perto do galinheiro, olhou para os lados e, com um movimento rápido, abaixou-se
e começou a cavar com as mãos. O que ele estava escondendo ali? A cena me deixou gelada. Ele tirou um pacote enrolado num pano grosso e colocou algo dentro do buraco. Depois cobriu tudo de novo com terra. Meu peito apertou. Aquele homem estava escondendo algo no nosso terreno. Assim que ele saiu, ficamos um tempo em silêncio, esperando ter certeza de que não havia mais ninguém. João me olhou, a testa franzida. A gente precisa ver o que ele enterrou. Eu não sabia se queria saber, mas alguma coisa me dizia que, seja lá o que fosse, tinha ligação com meu pai. Pegamos uma enxada pequena que ficava encostada no curral e começamos a cavar. A terra estava fofa e não demorou muito até sentirmos algo duro lá embaixo. Era uma caixa de madeira, pequena, mas pesada. Minhas mãos tremiam quando tirei a tampa. Dentro havia maços de dinheiro enrolados com barbante. João pegou um e olhou com atenção. Isso aqui não é qualquer coisa, Lourdes. Esse dinheiro tá novinho. Isso não é coisa boa. Meu estômago revirou. O que um homem desconhecido estava enterrando tanto dinheiro assim no nosso terreno? E por que meu pai parecia envolvido nisso? Eu queria ir até meu pai naquele instante e exigir respostas, mas João segurou meu braço. Se a gente falar agora, ele pode esconder tudo. Melhor a gente entender o que está acontecendo primeiro. Respirei fundo. Ele tinha razão. Então resolvemos colocar tudo de volta como estava e fingir que nunca mexemos ali. Mas naquela noite, eu mal preguei os olhos. Pela primeira vez, senti medo do meu próprio pai. No dia seguinte, fui até a venda de Seu Damião, tentando agir normalmente. Mas quando entrei, senti um arrepio. Ali no balcão, conversando baixo com meu pai, estava o mesmo homem da noite anterior. Meu sangue gelou. Ele segurava um copo de café, mas seus olhos percorriam o lugar como quem analisa cada canto. Meu pai me viu e disfarçou, mas eu percebi o olhar duro que ele me lançou. Ele sabia que eu estava desconfiando. Saí da venda com as pernas bambas e fui direto encontrar João. Ele ouviu tudo calado. Depois passou a mão no cabelo, pensativo. Isso tá feio, Lourdes. Esse homem não tá de brincadeira. Seu pai se meteu numa coisa perigosa. O medo crescia dentro de mim, mas eu não podia simplesmente ignorar. A gente precisa descobrir quem é esse homem e o que ele tá fazendo aqui. João concordou. E naquela noite, começamos a vigiar cada passo do meu pai. Na madrugada seguinte, ficamos escondidos perto da estrada de terra, esperando algo acontecer. O tempo passou devagar, e eu já começava a pensar que estávamos errados quando ouvimos um barulho de cavalo se aproximando. Me escondi atrás de uma árvore e segurei a respiração. A luz fraca da lua iluminou a silhueta de 2 homens descendo da montaria. Um deles era meu pai, e foi ali que minha vida mudou para sempre. Os homens desmontaram do cavalo, e antes de falarem qualquer coisa, meu pai puxou um saco de couro velho e entregou para um deles. A luz da lua iluminava seus rostos, mas eu não conseguia distinguir os detalhes. O homem pegou o saco com cuidado, como se fosse um tesouro, e escondeu atrás de sua capa. Meu coração disparou. Era dinheiro. Muito dinheiro. Quando o homem se virou, vi seu rosto pela primeira vez. Era o homem da noite anterior. Ele tinha um olhar frio, distante, como se não se importasse com mais nada no mundo. Olhou para o meu pai e falou algo que não conseguia entender direito. Meu pai, por sua vez, estava nervoso, com os dedos trêmulos, como se estivesse tentando manter a calma. O que estavam fazendo? O que ele estava envolvido? Eu mal pude respirar quando vi o homem sacar de dentro da capa uma folha amarelada e entregá-la ao meu pai. A folha estava rasgada nas bordas, mas algo me dizia que era um contrato, algo que mudaria a vida dele. O homem sorriu de um jeito estranho,
como se soubesse de algo que meu pai não sabia. E então, ele se afastou. Meu pai olhou para a folha e o medo tomou conta dele. Naquele momento, meu pai fez algo que nunca imaginei que faria. Ele olhou para o homem e disse: "Agora é tarde demais. Eu não posso voltar atrás." O homem fez um gesto de desprezo, subiu no cavalo e, antes de partir, disse: "Nos vemos logo." Meu pai ficou parado, olhando para o caminho por onde o homem havia ido embora, e eu senti uma dor estranha no peito. O que ele tinha feito? Por que estava tão preocupado? Assim que os dois desapareceram na escuridão, meu pai começou a andar de um lado para o outro, como um animal preso em uma jaula. Eu me aproximei lentamente, quase com medo do que ele poderia dizer. "Pai!" falei, mas ele me interrompeu com um olhar que me cortou a alma. "Não me pergunta nada, Lourdes. Você não está preparada para saber a verdade." Mas eu precisava saber. Não dava para deixar aquilo para trás. Ele me olhou novamente, os olhos marejados, e então, num suspiro, disse: "Eu me envolvi com gente errada, e agora não tem mais jeito. Fui pego numa armadilha." Eu não sabia o que responder. Meu pai, aquele homem forte e seguro, estava com medo, e ele tinha razão de estar. Não eram apenas os homens que ele conhecia que estavam em jogo, mas a nossa vida inteira. Eu podia sentir isso. A tensão no ar era palpável, e foi então que ele me contou. Meu pai estava envolvido com um esquema de contrabando de ouro. Não só isso, mas aquele homem de chapéu de palha e capa escura era parte de um grupo perigoso, com contatos no Rio de Janeiro e até em São Paulo. O dinheiro enterrado no nosso terreno era parte do pagamento por um negócio que ele havia feito. Não sabia se estava aliviada ou mais assustada ainda. "Eu devia ter te contado antes", disse meu pai baixando a cabeça. "Mas tinha medo que você se metesse em tudo isso." Eu não sabia o que pensar. Eu via o quanto ele estava arrependido, mas a situação estava fora de controle. E agora, a única coisa que poderia fazer era tentar entender até onde aquilo tudo iria nos levar. Aquele segredo estava nos consumindo, e parecia que não havia mais como escapar dele. Quando meu pai terminou de me contar o que estava acontecendo, eu fiquei paralisada. Não conseguia entender como ele se envolvera com esse tipo de gente. Não era o homem que eu imaginava, o forte e incorruptível. Ele parecia tão vulnerável naquele momento. Eu sentia uma dor no peito, mas sabia que não podia me abalar. Precisava ser forte por ele. A madrugada chegou, e meu pai ficou sentado na cadeira, a cabeça baixa. O silêncio foi pesado, quase insuportável. Eu queria fazer algo, mas o quê? Meu coração estava apertado. Pensava nas consequências. O medo estava estampado no rosto dele e me dava uma sensação de que o pior ainda estava por vir. Eu me aproximei dele e tentei acalmá-lo, mesmo sabendo que as palavras não fariam diferença. No dia seguinte, meu pai fez algo que me assustou ainda mais. Ele começou a guardar algumas coisas em uma mala velha, uma de couro, bem surrada, que ele sempre usava nas viagens. Ele me pediu para não fazer perguntas, mas eu sabia que algo estava acontecendo. Ele estava se preparando para fugir. "Lourdes, você precisa ficar longe disso", disse ele, a voz tremendo. "Vai ficar tudo bem." Aquelas palavras me cortaram. Ele estava se preparando para partir, e eu não sabia o que fazer. Mas era tarde demais para tentar impedir. Ele estava decidido. "Você vai ficar com sua mãe agora", disse ele, me olhando nos olhos. Eu senti um nó na garganta. Será que nunca mais o veria? O amor e o medo misturavam-se dentro de mim, como se o destino estivesse nos separando para sempre. No meio da tarde, antes do pôr do sol, meu pai me abraçou com força, como se fosse a última vez. Eu não queria que ele fosse, mas não podia fazer nada. Ele beijou minha testa e me disse para ficar calma, que tudo ia se resolver.
Mas eu sabia que ele estava mentindo. Não havia como tudo se resolver agora. Ele já estava emaranhado demais nas mentiras e no medo. Quando ele partiu, eu fiquei ali, na porta, observando a poeira levantar atrás da bicicleta velha que ele usava para se deslocar. Aquele era o último momento que eu teria com ele. Por muito tempo fiquei parada, sem saber o que fazer. Meus pensamentos estavam confusos. Aquele homem de quem eu tinha tanto orgulho havia se perdido. Mas, de alguma forma, eu sentia que não podia deixar de amá-lo. O tempo passou, mas nada parecia ser o mesmo. A casa estava mais vazia e as noites mais silenciosas. Minha mãe tentava me convencer de que meu pai estava viajando, que logo ele voltaria. Mas eu sabia que não era verdade. Ele se afastou por causa daquilo que fizera, por causa dos segredos. Não havia como voltar atrás. Ele tinha se perdido e não havia mais como salvar a nossa família. Alguns meses depois, uma carta chegou. Era de meu pai. Mas o que ela dizia não era algo que eu esperava. Ele estava em São Paulo, escondido. E o pior, ele estava envolvido até o pescoço em algo que nem imaginava. O homem com quem fizera aquele trato, o tal contrabandista, estava agora à procura dele. E não era mais apenas o dinheiro que estava em jogo. O que ele fez agora, ninguém sabia. O tempo parecia não passar, e eu, com minha mente cheia de incertezas, sentia o peso daquelas palavras na carta. Meu pai estava em São Paulo, e eu não sabia mais como encontrá-lo. Tinha medo de que fosse tarde demais. O medo do desconhecido tomava conta de mim, e eu não sabia a quem recorrer. Nossa vida havia se tornado um labirinto sem saída, e minha mãe não dizia nada. Naquela manhã, minha mãe me chamou na sala. A expressão dela estava mais séria do que nunca. Eu sentia que algo estava prestes a ser revelado. Lourdes, você precisa saber o que está acontecendo, ela disse com a voz mais baixa do que de costume. Eu sabia que ela ia contar algo sobre meu pai, e eu não estava pronta. O medo de descobrir mais uma mentira me fez hesitar. Ela sentou-se ao meu lado e, com as mãos tremendo, começou a me contar o que tinha para acontecido. Meu pai estava envolvido em um esquema perigoso, mas a parte mais difícil de ouvir foi o quanto ele estava em dívida com aqueles homens. Era uma rede de tráfico de bens, e meu pai, por alguma razão que eu ainda não compreendia, havia se metido até o pescoço. Fiquei em silêncio, processando as palavras dela. Como meu pai, aquele homem forte que sempre me ensinou a ser honesta e corajosa, estava tão perdido assim. Não conseguia entender como alguém tão íntegro havia chegado àquela situação. O choque me consumia, mas eu sabia que precisava aceitar a realidade. Não havia mais espaço para dúvidas. Ele se metera em algo grande e perigoso. Minha mãe, com o rosto marcado pela preocupação, me disse que não sabia onde ele estava agora. Mas havia rumores. Algo sobre ele ter desaparecido. Era como se ele tivesse se evaporado, sumido do mapa. Ela temia que, se ele fosse encontrado, as consequências seriam terríveis. As pessoas que estavam atrás dele não eram de se brincar. Ele havia mexido com a pessoa errada, e agora não havia volta. Eu comecei a chorar, não só pela dor de perder meu pai, mas pela dor de entender o que ele tinha feito. Ele poderia ter me contado, pensei. Por que não me contou a verdade? Se ele tivesse me avisado, talvez eu tivesse conseguido ajudá-lo. Ou talvez, só talvez, eu teria conseguido impedir que ele tomasse aquele caminho. Mas agora era tarde demais. Tudo estava quebrado. Minha mãe me abraçou com força. Ela sabia o quanto aquilo estava me machucando. Eu via o desespero nos olhos dela. Mas ela não podia fazer nada. Nossos destinos estavam atados a esse homem. E se ele caísse, caímos todos. Eu precisava tomar uma decisão. Se quisesse salvar algo da nossa vida, tinha que agir rápido. Mas o que eu poderia fazer? Meu pai estava longe, e eu estava perdida. Eu decidi que não poderia esperar mais.
Se meu pai estava em perigo, então eu precisaria encontrá-lo. Não sabia como, nem onde começar. Mas uma coisa eu sabia. Eu não poderia perder a chance de vê-lo antes que fosse tarde demais. Minha mãe me olhou, hesitante, mas sabia que eu já tinha tomado minha decisão. O que me restava agora era tentar encontrar respostas. Na manhã seguinte não pude esperar mais. Levantei-me, me arrumei rapidamente e, com o coração batendo forte no peito, fui até o armazém de seu Antônio, o comerciante da cidade. Ele sempre soubera de tudo o que acontecia em São Paulo e tinha amigos que talvez soubessem alguma coisa sobre meu pai. Eu precisava de informações, custasse o que custasse. Seu Antônio me recebeu com um sorriso, mas percebi que ele já sabia que algo não estava certo. "O que aconteceu, Lourdes? Você está com aquele olhar de quem perdeu o rumo", ele disse com uma expressão séria. Eu não consegui esconder a tensão. Expliquei tudo rapidamente. Meu pai, suas dívidas, o desaparecimento. Ele me olhou com pena, como se já soubesse o fim da história. Seu Antônio não demorou muito para me contar o que sabia. Ele me disse que meu pai havia sido visto com um homem perigoso, José Silva, alguém que sempre estava rodeado de problemas. "O seu pai mexeu com a pessoa errada, Lourdes", ele me alertou, e seu tom de voz me fez perceber que a situação era ainda mais grave do que eu imaginava. Eu estava envolvida em algo que não entendia. Eu saí do armazém em silêncio, com a mente a mil. José Silva? Eu nunca tinha ouvido falar dele, mas a menção de seu nome me fez sentir uma onda de medo e desespero. Meu pai estava, sem dúvida, em perigo. Eu precisava encontrá-lo antes que fosse tarde demais. Mas aonde ele poderia estar? Como poderia chegar até ele? Não tinha pistas, apenas esse nome, José Silva. Naquele momento resolvi que iria a São Paulo, mesmo sem saber como. Ninguém mais sabia como localizar meu pai, mas eu não podia ficar parada. Havia algo dentro de mim que não me deixava desistir. Eu não podia, não queria acreditar que ele estava perdido para sempre. Meu pai sempre fora meu herói, e mesmo depois de tudo, eu não podia simplesmente abandoná-lo. Eu procurei por todos os meios para chegar até São Paulo. Peguei o trem que passava na estação de Taubaté, onde eu morava com a minha mãe. O calor do dia estava insuportável, mas nada poderia impedir minha busca. Durante a viagem, me lembrei das vezes que meu pai me contou sobre as grandes cidades e a vida diferente que ele tinha levado. Eu sentia que, de alguma forma, ele ainda estava lá, esperando por mim. A cidade grande me recebeu com toda a sua agitação e suas luzes. Mas eu, uma mulher simples do interior, me sentia pequena, sozinha. As ruas de São Paulo pareciam um labirinto sem fim. Eu perguntava aos outros se alguém conhecia José Silva, mas ninguém sabia nada. Até que, já quase desesperada, encontrei alguém que me deu uma pista, mas era perigoso. Era uma estrada sem volta. Era um homem velho, com uma cara marcada pela vida difícil, que disse saber onde meu pai poderia estar. Mas ele pediu algo em troca. "Você tem coragem de seguir até o fim?" Ele me perguntou com um olhar que me fez gelar a espinha. Aquele homem não era confiável, mas eu não tinha outra escolha. Eu aceitei, mesmo sem saber onde estava me metendo. Eu só queria encontrar meu pai. O homem me levou por ruas que eu nunca tinha visto antes. "Meu nome é Zé do Vale", ele disse, e sua voz rouca ecoava pelas vielas sujas. "Eu sei onde seu pai está, mas não é lugar para qualquer um. Tem que ter coragem." Eu não sabia se podia confiar naquele homem, mas o desespero me fazia seguir. Cada passo me afastava mais de casa e me aproximava de uma verdade que eu não queria enfrentar. As ruas de São Paulo estavam cada vez mais escuras e o ar mais pesado. Zé me levou por becos apertados e cada esquina parecia mais perigosa que a anterior. O som de gritos e risadas bêbadas ao longe
fazia meu coração disparar. Mas eu não podia voltar atrás. A busca por meu pai havia se tornado uma missão pessoal, e nada mais importava. Finalmente chegamos em uma casa velha, com as janelas cobertas por grades enferrujadas. Era um lugar estranho, escuro, como se estivesse escondido do mundo. Zé parou na porta e, com um olhar sombrio, disse: "Aqui é onde ele está, Lourdes, mas cuidado, esse lugar não é seguro." Eu senti um calafrio na espinha, mas não podia mais voltar. Eu precisava ver meu pai. Entrei na casa, que estava imunda e cheirava a mofo. A luz era fraca, e as sombras pareciam engolir cada canto do lugar. Zé me guiou até uma porta que estava entreaberta, e foi lá que ouvi a voz dele. A voz de meu pai, seu Geraldo. Era ele. Mas havia algo estranho em sua fala. Ele parecia distante, como se já não fosse o mesmo. Meu coração disparou de medo e ansiedade. Com um movimento rápido, Zé me empurrou para dentro do quarto. Eu vi meu pai sentado em uma cadeira, com os cabelos desarrumados e a barba por fazer. Mas ele não me reconheceu. "O que você quer, menina?" Ele perguntou com os olhos vazios, como se nada tivesse valor para ele. Aquela não era a pessoa que eu conhecia. Ele parecia perdido, irreconhecível. Eu não sabia o que havia acontecido com ele. "Pai, sou eu, Lourdes, sua filha!" Eu gritei desesperada. Ele olhou para mim, mas seus olhos estavam frios, sem emoção. "Eu não tenho filha. O que você quer de mim?" Ele não lembrava de mim. Eu tentei explicar tudo, mas ele continuava a olhar para mim com aquela expressão vazia. O que estava acontecendo? O que fizeram com ele? Meu coração se partiu. Zé, que estava observando tudo, disse: "Ele perdeu a memória, Lourdes. Mas ele está aqui. Ao menos isso. O que mais você quer?" Aquilo me deixou ainda mais confusa. Meu pai estava ali, mas já não era o homem que eu lembrava. O homem forte e corajoso agora estava perdido em um mundo que não compreendia. Mas eu sabia que algo tinha acontecido. Algo muito pior do que eu imaginava. Eu fiquei ali por um tempo sem saber o que fazer. O homem que um dia me protegia agora parecia ser uma sombra do que foi. Eu não sabia se deveria chorar ou ficar em silêncio. Mas algo dentro de mim me dizia que, se eu quisesse recuperá-lo, eu precisaria saber o que realmente aconteceu. Eu estava no caminho certo, mas a verdade era mais difícil de aceitar do que eu imaginava. Fiquei olhando para o meu pai, sem saber o que fazer. Ele estava ali, mas não era mais o mesmo. Algo em mim se quebrava ao ver o homem forte e protetor que ele um dia foi, agora irreconhecível e perdido. Zé do Vale observava tudo com um olhar que misturava compaixão e resignação. Eu não sabia se estava preparada para o que viria a seguir. Zé, percebendo meu silêncio, disse: "Eu já vi isso antes, Lourdes. Seu pai, ele foi forçado a fazer coisas que ninguém deve passar. Não foi só a memória que ele perdeu, mas a alma dele também." As palavras dele ficaram gravadas na minha mente como um soco no estômago. Meu pai havia sido destruído, e a culpa estava em algum lugar obscuro, que eu ainda não conseguia alcançar. Ele me puxou para um canto, tentando me dar algum tipo de explicação. "Seu Geraldo foi um homem bom, Lourdes, mas as coisas que ele fez... Você não imagina. Ele perdeu sua dignidade antes de perder a memória. A vida dele nunca foi fácil, e agora ele está só, sobrevivendo." As palavras de Zé eram como um veneno, me consumindo pouco a pouco. Eu não queria acreditar, mas algo me dizia que era a verdade. Minha mente estava um turbilhão. Eu sempre o vi como meu herói, o homem que cuidava da família, que me protegia. Mas o que Zé estava dizendo era tão distante da imagem que eu tinha do meu pai. Como isso poderia ter acontecido? Como o homem que eu amava se perdeu de tal maneira? Eu não sabia se deveria me afastar ou tentar entender o que tinha acontecido com ele.
Você ainda pode salvá-lo, Lourdes. Zé disse com uma expressão dura. Mas vai ser difícil. Ele tem um grande segredo que nunca contou pra ninguém. Se você não souber o que foi, nunca vai entender. Eu o encarei, os olhos cheios de lágrimas, sem saber o que fazer com essa informação. O que seria esse segredo? E por que meu pai nunca havia me contado nada sobre isso? Zé me guiou até uma mesa de madeira velha, onde havia uma caixa. Ele a abriu lentamente, e dentro dela havia papéis, fotos e objetos que pareciam não ter sentido algum. Isso é tudo o que ele deixou, Lourdes. Talvez, entre essas coisas, você encontre a chave para entender o que aconteceu. Minhas mãos tremiam enquanto eu folheava os papéis, cada um carregado de uma história sombria. Entre os papéis encontrei uma foto de uma mulher, jovem, sorrindo. Ela parecia familiar, mas eu não conseguia lembrar de quem se tratava. Zé percebeu minha expressão e disse: Essa é Maria, Lourdes, a mulher que seu pai amou antes de tudo desmoronar. Ela tem mais a ver com o que aconteceu com ele do que você imagina. A foto queimava minha mente, mas não conseguia entender o que ela significava. Maria foi a razão pela qual seu Geraldo se perdeu, Lourdes. Ela e um segredo que ele guardou até o fim. As palavras de Zé ecoaram na minha mente. Eu sentia como se o chão tivesse sumido debaixo de mim. O que aquela mulher tinha feito com meu pai? E que segredo ele tinha guardado por tanto tempo? Eu não estava pronta para lidar com tudo isso, mas eu não podia mais voltar atrás. Eu precisava saber. Segurei a foto de Maria nas minhas mãos e fiquei em silêncio, observando o sorriso dela. Algo naquelas feições me fazia sentir um aperto no peito, como se aquela mulher fosse mais do que apenas uma estranha do passado. Zé, percebendo minha expressão, falou: Seu Geraldo nunca te contou sobre ela, né? Eu balancei a cabeça sem saber como reagir. Como ele pôde esconder isso de mim? Maria foi o grande amor da vida do seu pai, Lourdes. Zé continuou, com um tom mais suave. Mas as coisas não saíram como ele esperava. Ela o deixou por causa de um segredo. Algo que seu pai nunca teve coragem de contar. Ele sempre acreditou que ela voltaria, mas o tempo passou, e ele se perdeu no próprio sofrimento. As palavras de Zé me deixaram ainda mais confusa. Como isso tinha ficado oculto por tanto tempo? Seu Geraldo era um homem forte, mas esse amor foi sua fraqueza, Lourdes. Zé completou. Ele a amou com todas as forças, mas a dor de perdê-la destruiu a parte dele que ainda tinha esperanças. O segredo de Maria é o que fez ele se perder. Você precisa saber disso para entender o que aconteceu com ele. Eu estava congelada, tentando digerir o que ele acabara de revelar. O que Maria fizera para meu pai? Zé me conduziu até uma gaveta e tirou de lá uma carta amarelada, com o selo de um destino distante. Aqui está a chave, Lourdes. Seu pai nunca teve coragem de mostrar essa carta para ninguém, nem para você. Ele colocou a carta nas minhas mãos, e eu senti um frio na espinha. Como eu deveria reagir? Será que deveria abrir? A verdade que ele guardou por tanto tempo estava ali, esperando por mim. Com as mãos trêmulas, abri a carta e comecei a ler. As palavras escritas eram de Maria, e ela explicava por que não poderia ficar com seu Geraldo. Ela falava de uma promessa que fez a uma pessoa do passado, uma promessa que nunca poderia ser quebrada. As palavras dela pareciam cheias de dor, mas também de uma decisão que parecia final. Eu nunca imaginaria que o amor de meu pai fosse tão cheio de sombras. A carta revelava um segredo que eu jamais poderia imaginar. Maria estava grávida de seu Geraldo, mas antes que pudessem formar uma família, ela foi forçada a casar com outro homem. O motivo? O próprio pai dela, que fez uma aliança com outro homem rico em um negócio que envolvia muito mais do que simplesmente um casamento. Maria não teve escolha, e meu pai nunca soube disso. Essa era a dor que o consumia.
Eu terminei de ler a carta e fiquei ali, atônita. O que meu pai havia perdido? Não só o amor de sua vida, mas também uma parte de sua identidade. A dor que ele carregava era tão profunda, e eu percebi que nunca soubera o verdadeiro motivo por trás de tudo aquilo. Eu senti uma raiva misturada com tristeza e uma vontade imensa de proteger meu pai de mais dor. Mas eu não sabia se ele ainda era capaz de sentir. Zé, vendo minha reação, disse com uma voz baixa: "Agora você sabe o que aconteceu, Lourdes. O que seu pai escondeu a vida inteira. Ele se afundou nesse segredo, e o que restou dele foi apenas uma sombra do homem que ele foi." Eu olhei para ele, o homem que sabia tanto sobre meu pai, mas que nunca me contou a verdade até aquele momento. O que eu faria com essa informação? Eu não sabia, mas sabia que agora minha busca estava completa. Eu fiquei em silêncio, olhando para a carta nas minhas mãos. As palavras de Maria ainda ecoavam na minha mente, e a dor parecia crescer a cada segundo. Zé observava meu rosto, talvez esperando uma reação, mas tudo o que eu sentia era um vazio. O segredo de meu pai não era apenas sobre um amor perdido, mas sobre algo muito maior, algo que ele nunca teve coragem de contar a ninguém. "Então, agora você sabe, Lourdes," Zé disse suavemente, quebrando o silêncio que havia se formado entre nós. "Seu pai nunca superou isso. Ele viveu a vida inteira com a culpa, achando que poderia tê-la trazido de volta, mas ela fez sua escolha." Eu olhei para Zé, tentando entender o peso das palavras dele. Meu pai, o homem que eu tanto amava e respeitava, nunca havia me contado essa parte de sua história. Eu olhei para a porta do quarto onde meu pai estava, e algo dentro de mim me dizia que eu precisava confrontá-lo. Eu precisava entender, de uma vez por todas, por que ele havia me escondido tanto. A raiva misturada com tristeza me fez levantar. "Eu vou falar com ele agora," eu disse com uma firmeza que não sabia que tinha. Zé me observou com um olhar pesado, como se quisesse me impedir, mas sabia que não podia. Entrei no quarto e vi meu pai ainda na cadeira, olhando fixamente para o nada. Ele estava ali, mas ao mesmo tempo parecia tão distante. Sentei-me diante dele e pela primeira vez o encarei com olhos diferentes. "Pai!" comecei com a voz trêmula. "Eu sei a verdade. Eu sei sobre Maria. Sei sobre o que aconteceu entre vocês dois." Ele não reagiu de imediato, mas seus olhos mostraram um vislumbre de algo. Talvez arrependimento. "Eu sei que você sabia, Lourdes." Meu pai respondeu com um tom quase vazio. Mas nunca teve coragem de perguntar. Nunca quis saber o que realmente aconteceu. As palavras dele me cortaram, e eu senti uma dor profunda, uma sensação de traição que eu não sabia que existia. Como ele podia ter me ocultado tanto tempo a verdade? Como ele pôde carregar esse peso sozinho, sem dividir comigo? Eu segurei suas mãos, tentando encontrar alguma conexão com o homem que um dia foi meu pai. "Eu sou sua filha, pai. Eu sempre fui. E eu quero entender. Não é tarde demais para que você me conte tudo." Ele fechou os olhos, e por um momento pensei que ele não responderia. Mas então, com uma voz rouca, ele falou: "Eu nunca quis que você soubesse, porque eu sabia que você ia sofrer. Eu não queria que você visse seu pai assim. Eu não sabia o que dizer, porque sabia que ele estava certo. A verdade era mais dolorosa do que eu imaginava, e eu não sabia como lidar com ela. Mas a dor de ver meu pai perdido daquela maneira era ainda maior." "Você não está sozinho, pai. Eu estou aqui. Sempre estive." Eu disse isso com toda a sinceridade do mundo, embora soubesse que as palavras soavam vazias. A dor já estava feita. Meu pai me olhou, como se tentasse encontrar alguma resposta em meus olhos. Mas não disse mais nada. Ele estava ali, mas sua alma parecia distante.
Eu sabia que algo dentro dele havia se quebrado, e talvez já não fosse possível consertar. A culpa e o arrependimento que ele carregava por tanto tempo o haviam destruído. A verdade era mais amarga do que eu poderia ter imaginado, mas agora eu sabia. A busca estava finalmente completa. Eu fiquei ali, observando meu pai, sentada ao seu lado, tentando encontrar alguma resposta em seu olhar. As palavras de Zé continuavam a ressoar na minha mente, e eu me perguntava se meu pai poderia se lembrar de quem ele realmente era. Ele estava ali fisicamente, mas sua alma parecia ter se perdido há muito tempo, em algum lugar que eu não conseguiria alcançar. Zé ficou parado na porta, me observando em silêncio. Eu sabia que ele não tinha mais o que dizer. O homem que havia me trazido até ali estava apenas cumprindo seu papel, me mostrando o que eu precisava ver, mesmo que fosse doloroso. O peso da verdade parecia esmagar minhas costas, e eu me sentia pequena diante de tudo o que havia acontecido. Olhei para meu pai novamente. Eu queria dizer algo. Queria fazer com que ele voltasse a ser o homem que eu lembrava. Mas ele estava tão perdido em si mesmo que parecia impossível. Eu tomei uma decisão naquele momento. Eu não poderia continuar procurando respostas no passado. A vida tinha me ensinado que, por mais que eu buscasse, algumas coisas não podiam ser consertadas. Eu me levantei lentamente, sentindo as dores nas minhas pernas, que já haviam sofrido tanto ao longo da vida. "Pai!" eu disse com uma voz mais firme agora. "Eu vou embora. Não posso mais ficar aqui." Ele não respondeu. Seu olhar ainda estava distante, e eu sabia que ele não se importava mais. Mas eu tinha que ir. Aquele não era o meu pai, e a verdade que eu tanto procurei não traria ele de volta. Zé me seguiu até a porta, e eu vi nos seus olhos um misto de compaixão e respeito. Ele sabia que eu estava tomando a decisão certa. A vida nos impõe escolhas difíceis, e às vezes precisamos abrir mão de algo para seguir em frente. Eu sabia que a busca por meu pai havia acabado. Não da maneira que eu esperava, mas era o fim que precisava ser. Saímos da casa, e o silêncio tomou conta do nosso caminho de volta. As ruas de São Paulo pareciam mais calmas agora, como se o próprio mundo tivesse dado uma pausa para me permitir processar tudo o que havia acontecido. Eu estava exausta, mas havia algo dentro de mim que me dizia que a vida seguiria, e eu também deveria fazer o mesmo. Enquanto caminhávamos, eu pensei em tudo o que passei para chegar até ali. A dor, as angústias, os medos. Mas ao mesmo tempo, algo em mim se sentia mais leve, como se um peso tivesse sido tirado de meus ombros. Eu não precisava mais carregar o fardo da busca por algo que já estava perdido. Meu pai já não era mais o homem que eu conhecia, mas eu também não era mais a mesma. Eu sabia que a vida tinha me mostrado a verdade, e mesmo que ela fosse dolorosa, eu podia seguir em frente. Aquele capítulo da minha história estava fechado. Agora, eu precisava olhar para o futuro. A dor que eu sentia não desapareceria, mas ela faria parte da minha jornada. E de alguma forma, isso me dava forças para continuar. O tempo passou e eu, Lourdes, encontrei um lugar para me curar. Não sei se alguma vez realmente me curei completamente, mas aprendi a viver com o que me restava. A verdade, por mais dolorosa que fosse, trouxe uma sensação de liberdade. Eu me tornei uma mulher mais forte, que, embora tivesse perdido muitas coisas ao longo da vida, não perdeu a capacidade de amar. Eu me afastei de São Paulo, voltei para a cidade pequena onde cresci, em busca de algo mais tranquilo. Mas a memória de meu pai, aquele homem que um dia amei, jamais deixou meu coração. Eu aprendi, da forma mais difícil, que o amor é mais do que apenas um vínculo biológico. O amor às vezes precisa ser redescoberto, e em meu caso, isso significou entender a verdade. Em minha cidade, as coisas seguiram seu curso, mas as lembranças continuaram a me assombrar.
No entanto, eu já não as via mais como maldições. Elas eram parte de mim, e minha vida, por mais difícil que fosse, se encheu de um novo significado. Eu, que uma vez busquei respostas fora de mim, agora compreendia que as respostas sempre estiveram dentro do meu coração. Certo dia, anos depois de tudo o que aconteceu, me vi sentada na varanda da casa onde cresci, com as mãos calejadas de tanto trabalhar. Foi então que minha neta Mariana se aproximou e perguntou: Vó, por que você sempre olha para o horizonte assim? O que foi que aconteceu na sua vida? Eu sorri, porque sabia que aquele momento chegaria. Eu tinha algo a ensinar para ela, algo que eu mesma aprendi da maneira mais dura. Minha filha, disse a ela com a voz suave e tranquila, a vida nos dá muitos golpes, e às vezes as respostas não vêm do jeito que esperamos. Mas nunca se esqueça, a verdade sempre aparece, e quando isso acontecer, você terá que decidir o que fazer com ela. Às vezes, aceitar é o maior ato de coragem que podemos ter. Ela me olhou com curiosidade, tentando entender as palavras da avó, que por muitos anos parecia distante e misteriosa. Eu podia ver em seus olhos a sede de saber mais, e talvez, no fundo, ela já sentisse que sua vida também teria que lidar com suas próprias buscas e desafios. O tempo, como eu bem sabia, não perdoa, mas também não deixa nada esquecido. Enquanto olhava para o rosto da minha neta, percebi que a história de minha vida, por mais dolorosa que tivesse sido, não seria em vão. O legado da verdade, mesmo quando difícil, seria passado adiante. As gerações que viriam depois de mim, mesmo que não soubessem de todos os detalhes, carregariam algo de minha jornada. Eu havia sobrevivido, e agora, de alguma forma, eu fazia parte da memória de minha família. A vida é feita de capítulos, e às vezes é preciso virar a página para seguir em frente. Minha história não é um conto de fadas, mas é a minha história, com todas as suas marcas, suas cicatrizes e suas lições. E, ao final, é isso que me define. Uma mulher que soube enfrentar suas verdades, mesmo quando elas a partiram. E por isso posso olhar para o futuro com a paz que só quem viveu pode ter. Agora que contei tudo o que guardava dentro de mim, só tenho a agradecer a você por ter me ouvido até o final. A vida é cheia de mistérios, mas, no fim, é sempre o amor que nos guia. Se você sentiu algo com essa história, saiba que não está sozinho. Vai nessa jornada. Cada um tem seus segredos e seus desafios. Se inscreva no canal para não perder nenhuma história. E deixe nos comentários o que você aprendeu aqui. O que você leva dessa jornada? Eu adoraria saber. E, por favor, compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Então é isso, meus queridos. Fiquem bem e até a próxima!